Pessoal, o que eu vou compartilhar hoje com vocês tem muito a ver com o que foi ministrado aqui na adoração, muito mesmo. E eu acho que todo pregador tem a pretensão de trazer uma grande revelação, uma novidade. E eu não trago revelações, mas eu trago verdades, amém? E isso é o mais importante. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no texto de João, capítulo 4. Nós vamos ler primeiro do versículo 19 ao 30. E depois a gente vai pular para o 39 ao 42. João, capítulo 4. Primeiro do 19 ao 30. E depois a gente pula para o 39 ao 42. O texto vai dizer assim: o Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele que adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: sou eu o que fala com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar o que o Senhor quer, ou por que conversa com ela. A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Agora segue comigo lá no versículo 39. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias, e muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Amém? Queridos, com certeza uma das principais características presentes no DNA da nossa igreja é a adoração, né? Nós amamos fazer isso juntos, nós amamos cantar canções, exaltar o nosso Rei, suplicar pela sua justiça, exaltar o seu amor, clamar pela sua volta. E nós cremos que esse é um chamado para todos, mas mais do que isso, nós cremos como igreja que nós fomos chamados para expressar a nossa devoção de uma maneira intensa. Amém? Você crê nisso também? Uma das vezes que o Farley esteve lá em Itajaí, obviamente ele pregou sobre isso também aqui, ele falou sobre o teruá, né, que fala de uma manifestação poderosa, uma aclamação a Deus. Era como o soar de uma trombeta que convocava o povo para a luta, ou era um som festivo de manifestação, de júbilo, de vitória. E este som, que era acompanhado de aclamações, era um grito espiritual de guerreiros que proclamavam pela fé a antecipação da vitória. Então nós cremos realmente numa igreja que não é apática, que não é acuada, mas sim numa igreja pujante, uma igreja alegre, festiva, que celebra, que não tem receio de celebrar o Rei, aquele que vive para sempre.
Agora, é bem verdade, queridos, que a adoração é uma resposta que nós damos à revelação de quem Jesus é. Isso quer dizer que quanto mais nós o conhecemos, mais nós o adoramos. O pastor Diego, ele já ensinou isso para vocês inúmeras vezes, que não é o louvor que prepara os nossos corações para a palavra, mas é justamente o contrário, é o conhecimento da palavra, e principalmente o conhecimento do Deus da palavra, que vai tornar esse Deus tão irresistível, e tão irresistível a ponto de você não ter outra escolha, você não ter outra reação, senão adorá-lo. À medida que temos a revelação de quem Deus é, nós somos impactados por essa grandeza, essa bondade, o que naturalmente vai nos levar à adoração. Não tem como a gente ficar indiferente a isso, queridos. Ao conhecermos a natureza do nosso Deus, nós reconhecemos a sua majestade e nós nos rendemos em reverência e em gratidão. A revelação de Deus, ela desperta em nós um desejo profundo de corresponder, de adorá-lo, pois nós compreendemos o seu valor e a importância de expressar o nosso amor e a nossa devoção para Ele. A adoração, ela é uma resposta natural a essa revelação, e a partir disso nós reconhecemos que Ele é digno. Ele é digno, Ele merece todo louvor, Ele merece toda a honra. E não é por um acaso que quando essa mulher samaritana, do texto que nós lemos, quando ela entra no assunto sobre adoração com Jesus, né, e talvez esse seja um dos textos mais conhecidos e usados para falar sobre adoração, a primeira coisa que Jesus vai dizer para ela lá no versículo 22 é justamente a respeito disso. Ele vai dizer assim, ó: vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele que adoram. Nós judeus adoramos com conhecimento. Por isso a importância da gente desenvolver o nosso sacerdócio, por isso a importância do nosso tempo no secreto, termos contato com a palavra de Deus, porque ela vai nos revelar esse Deus tão maravilhoso, que é digno de ser adorado. Nós precisamos conhecer o Senhor, queridos, nós precisamos buscar conhecer mais esse Deus. João 8,32, ele diz assim, ó: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oséias 6,3, ele também sobre isso, ele vai dizer, então conheçamos e prossigamos em conhecer. Prossigamos em conhecer o Senhor. Por isso que Paulo vai dizer aos Romanos, lá no capítulo 12, no versículo 1, sobre a gente apresentar uma adoração em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, chamando isso de culto racional. Porque existe uma medida de conhecimento, de busca, de descobrir quem Ele é nessa jornada. Então, se nós não temos adorado, querido, a Deus com a intensidade que Ele merece, provavelmente não seja devido à nossa personalidade ou algo do gênero, né? Eu sou mais fleumático, então é por isso que eu não me expresso tanto na minha adoração. Mas talvez o que isso está revelando é a pouca revelação que nós estamos tendo desse Senhor. Uma igreja que não adora, queridos, é uma igreja que parou de contemplar Jesus. Vá comigo lá para Lucas 7, a partir do versículo 36. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Diz assim o texto: um dos fariseus convidou Jesus para jantar.
Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida ajoelhou-se aos pés de Jesus chorando. As lágrimas caíram sobre o pé dele, e ela os secou com seu cabelo e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, e disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga-me, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história: um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja essa mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que eu entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa de quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. O que Jesus está dizendo para esse fariseu chamado Simão é que a resposta de adoração dessa mulher foi tão escandalosa porque ela teve a revelação de quem Jesus era. Essa revelação fez ela se situar na história e enxergar quem ela era, revelando a grandeza, o amor, a bondade, a misericórdia, a graça desse Deus que nos amou primeiro e que tem uma oferta de salvação para todos nós. Não tem como a gente ficar indiferente a isso, queridos. A mulher samaritana era uma mulher marginalizada, rejeitada, excluída. Vocês sabem da história, ela foi buscar água num horário que não era comum, debaixo do sol quente, por causa disso, para evitar as pessoas, os olhares. Ela é a imagem da igreja que Jesus procura. Uma igreja que, apesar dos muitos pecados, está sendo purificada, limpa, embelezada. Uma igreja que, à medida que tem revelação do noivo, não consegue conter o seu desejo por ele. Essa mulher, ela se encontrou com Jesus no poço e num primeiro momento ela não fazia ideia de quem Jesus era. Quando Jesus começou a se revelar para ela, a sua resposta imediata foi voltar para a cidade, correndo para anunciar aquele que ela tinha acabado de conhecer, de se revelar a ela. Essa é a mesma revelação que teve Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele: bendito és tu, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso. E os versículos seguintes, 28 e 29, vão dizer que aquela mulher deixou a sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. E ela faz uma pergunta: será que não é ele o Cristo? Ela tinha ido naquele poço buscar água, mas quando ela se encontrou com a água da vida, quando isso foi revelado para ela, a água deste mundo passou a não ser mais tão importante assim, a ponto dela simplesmente abandonar o seu cântaro e correr para proclamar Jesus. Sabe qual que é a consequência, queridos, de ter a revelação de quem Ele é? É uma vida de devoção e adoração.
E sabe qual é a consequência de quem tem uma vida de devoção e adoração? O versículo 30 vai nos responder, você não precisa abrir. Diz assim: então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Uma verdadeira vida de devoção e adoração aponta para ele. Então saíram para vê-lo. Essa mulher não era o centro das atenções. Ela chamava a atenção de todos para Jesus. As pessoas não saíam para ver uma mulher gritando, cantando ou algo do tipo. O versículo vai dizer que eles saíam para ver Jesus. Essa é a adoração que o Pai procura, uma adoração que aponta para o Filho. João 3 vai nos contar a respeito de João Batista, em como ele se preocupou em dar o devido lugar de honra para Jesus. E eu quero ler esse texto com você. Abra lá João 3, a partir do versículo 22. João capítulo 3, a partir do versículo 22. Então Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém e foram à região da Judéia. Jesus passou um tempo ali com eles batizando. Nessa época, João também batizava em Enom, perto de Salim, pois havia ali bastante água e o povo ia até ele para ser batizado. Isso aconteceu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Os discípulos de João foram falar com ele e lhe disseram: Rabi, um homem que o Senhor encontrou no outro lado do rio Jordão, aquele de quem o Senhor deu testemunho, também está batizando. Todos vão até ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma, a menos que lhe seja concedida do céu. Vocês sabem que eu lhes disse claramente: eu não sou o Cristo. Estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. É o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir os seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Queridos, à medida que eu tenho a revelação de quem ele é, mas eu percebo o quão grande ele é e o quão pequeno eu sou. Sabe por que João sabia da importância de Jesus cada dia mais crescer e ele cada vez mais diminuir? Porque essa é a realidade da nossa existência, queridos. Essa é a realidade da existência humana. Quando estamos diante de Deus, nós estamos diante do Criador do universo. Ele, em toda a sua sabedoria, criou tudo que existe. E como não se render a esse Deus? Não estamos apenas falando de alguém importante, mas nós estamos falando daquele que é o mais importante. Salmo 152 diz: louvem e adorem ao Senhor pelos seus feitos poderosos, louvem o Senhor pela sua imensa grandeza. Mas, queridos, existe uma coisa que nos conduz a ter mais revelação de quem Ele é, que infelizmente nós estamos perdendo a capacidade de fazer ao longo do tempo. E essa coisa se chama contemplação. Contemplação. Nós estamos perdendo a capacidade de simplesmente contemplar. Sabe, simplesmente observar, ouvir, sentir.
Como vocês sabem, a gente mora lá em Itajaí. E eu sonhava morar no litoral. E eu achava que eu ia realizar esse sonho na aposentadoria. Mas Deus é bom demais e me mandou para esse lugar bem antes da aposentadoria. E sabe, queridos, eu amo o mar, eu amo entrar no mar. Mas eu amo igualmente, simplesmente, observar o movimento, ouvir o barulho das ondas, sentir a brisa do mar. Eu gosto de correr, não corro muito, na verdade, vou até mudar a minha fala, eu gosto de trotar, porque eu não tenho compromisso com pace, tá bom? Então eu dou meus trotezinhos, eu amo, cara, pensa numa orla linda de Itajaí, para correr. Tem uma beira-rio também, que é na entrada do porto, é maravilhoso, assim, ciclovia e tal. É muito bom, eu gosto de correr, isso me faz bem, porque eu gosto de contemplar. Contemplar o mar, assim como contemplar qualquer outra coisa da sua criação, me revela o Criador. Me revela a sua imensidão, a sua infinita sabedoria, me revela a sua majestade. Tem gente que ama estar numa reunião onde Jesus ele se manifesta, mas não tem paciência para simplesmente contemplá-lo. Nós temos passado esse desafio em casa com as meninas. Essa geração tem muita dificuldade com contemplação. Então, quando nós moramos em Itajaí, mas a nossa cidade natal é Paranavaí, que é noroeste do Paraná, perto de Maringá. E quando a gente vai para lá, queridos, dá mais ou menos 750 quilômetros. Então é chão, imagine com 2 crianças, não é fácil. Então normalmente a gente tenta sair bem cedo para pegar um bom período delas com sono. Então elas dormem boa parte do caminho. Mas quando elas acordam, elas já querem fazer alguma coisa, elas já querem uma tela, elas querem cantar, a gente inventa algumas brincadeiras no carro, sabe? E dessa forma a gente tenta passar o tempo, mas a verdade é, eu fiz 40 anos esse ano. Então eu sou de uma geração que a gente entrava no carro e não tinha tela não. Tinha no máximo aquele bichinho digital. Lembra deles? Como que era o nome daquele lá? Tamagotchi. No máximo. Ou aqueles minigames de Tetris lá, né? Também. No máximo isso. Mas como a minha origem é humilde, nem isso eu tinha. E qual era a nossa escolha, gente? O que a gente fazia? Cabeçou a janela, não tinha ar no carro também, janelona aberta e a gente com a cabeça para fora, observando, contemplando. A gente decorava as ruas, a gente nem tinha muito esse negócio, estou chegando, pai, está chegando, porque a gente decorava, a gente sabia, a gente observava as coisas ao redor, a gente sabia qual era a igrejinha que tinha. A gente começava a ler as placas, a gente mexia com as pessoas na rua. Cara, era divertido, a gente contemplava. E a verdade é que essa geração está perdendo essa capacidade de simplesmente contemplar. Eu falo para minha mais velha, eu falo, Sophie, simplesmente olhe. Olhe, filha. Teve uma vez que a gente estava almoçando no domingo e me deu vontade de ir lá para a orla de... Não lembro se foi a praia de Cabeçudas em Itajaí ou se a gente foi para Balneário. E eu queria ver o mar. Eu falei, vamos só passar lá de carro mesmo. Talvez a gente desça, pegue uma bike, aquela família, né, para dar uma pedalada. E a gente estava andando pela orla, assim, fascinado. Eu fascinado como sempre. Quando eu olho para trás, a Sophie estava no celular. Eu falei, pelo amor de Deus, Sophie. Olha que coisa linda, olha a cor desse mar, olha que sol bonito, e você está no celular. Sabe, queridos, Deus, Ele não parou de falar.
Somos nós que não silenciamos as demais vozes. Deus não está ausente, mas são tantas imagens embaralhadas na nossa cabeça que nós temos dificuldade de vê-lo. Nós temos dificuldade de encontrá-lo. Sabe, como se fosse aquele jogo, Onde Está o Wally? Vocês lembram? É que eu tinha que lembrar que é o Rox, né? Precisa de algumas referências atuais, desculpa aí, gente. Mas esse Wally é um bonequinho com uma roupinha listradinha, vermelha, uma touquinha, e ele estava pequenininho lá, com inúmeras, milhares de imagens. E você tinha que procurar onde estava o Wally. Para algumas pessoas, Jesus está dessa forma. Uma das coisas que eu aprendi sobre sacerdócio e devocional na caminhada com o Farley e com a Dani foi que, além de ler a palavra, além de meditar nela, de adorar, de orar, tem momentos, querido, nós precisamos também simplesmente silenciar a nossa alma e parar para ouvi-lo, parar para contemplá-lo. Caso contrário, o nosso tempo com Ele será tomado só pelo nosso ativismo. Eu adoro, eu oro, eu leio, e Ele só recebe? Nós precisamos parar para contemplá-lo, sentar aos seus pés, como Maria, que Jesus classificou a sua escolha, chamando de a melhor parte. Simplesmente sentar aos pés dele e ouvi-lo, contemplá-lo. Como ele é lindo. Mas como eu descubro que ele é lindo? Eu preciso parar e vê-lo. Tinha uma irmã lá da Alcance, é a Sandra, né? Eu ficava curioso, assim, porque ela do nada, no meio da adoração, ela soltava um cheiroso. Como que a gente descobre que ele é cheiroso, gente? A gente tem que estar perto, a gente tem que sentir. Nós precisamos deixar de lado o ativismo e simplesmente contemplar esse Deus que se revela de multiformas. Observe comigo o que Jesus diz a respeito de confiar nele e de não dar lugar às preocupações e à ansiedade. Eu quero que você abra lá em Mateus 6. Nós vamos ler do versículo 25 ao 30. Mateus 6, do 25 ao 30. Amém? Todos acharam? Por isso, eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais importante que comida, e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas, e no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Queridos, a solução
que Jesus apresenta para a ansiedade é a contemplação. Vocês repararam nisso? Jesus ele faz um convite à contemplação da criação. Ele diz: observem os pássaros, observem os lírios do campo, olhe à sua volta e você me reconhecerá em tudo aquilo que eu criei. Tudo que eu criei é meu, e porque é meu, eu cuido. Então, descansa. Aquela mulher samaritana, ela contemplou a Jesus, ela ouviu, ela o ouviu, porque ela o contemplou, foi dado a ela também a revelação de quem era o Cristo, e a sua resposta foi imediata em devoção, honra, gratidão, louvor. No final dessa passagem nós vamos ver o resultado da contemplação. Nos versículos 39 a 42, que nós lemos no início, Jesus vai dizer, o texto vai dizer: muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu fiz. Irmãos, eu quero fazer uma pausa aqui nesse versículo. O texto ele vai começar dizendo que muitos creram em Jesus por causa daquilo que a mulher tinha relatado. Mas olha que precioso que o texto vai dizer na sequência. Ele vai dizer assim, ó: quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias. Então nós percebemos que muitos creram ouvindo a mulher falar acerca de Jesus. Mas quando eles mesmos foram ver Jesus, a primeira reação deles foi insistir que Jesus permanecesse ali. Eles contemplaram o Senhor, e a contemplação dessa presença irresistível foi muito impactante, a ponto deles insistirem para que ele ficasse ali. E o texto continua, ele vai dizer assim, ó: e muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Agora eles criam não apenas por causa do que a mulher tinha contado, mas porque eles mesmos tinham contemplado o Salvador do mundo. Nós precisamos contemplar Jesus, queridos. Quando eu mesmo comecei a contemplar o Senhor dentro do meu quarto e viver as minhas próprias experiências com Ele, tudo mudou. Porque agora os meus olhos viam o Rei. E nós cantamos aqui essa noite: os meus olhos viram o Rei. E qual é a consequência disso? Eu nunca mais serei o mesmo. A forma como eu vivo não é mais a mesma. A forma como eu adoro nunca mais foi a mesma. Porque agora a revelação que eu tenho dele é fruto não apenas de um conhecimento intelectual, mas é fruto da contemplação nas minhas experiências com ele. Nós só vamos viver o que nós acreditamos se a verdadeira adoração como igreja, queridos, se nós aprendermos a contemplar Jesus. E é sobre isso que eu quero orar com você essa noite. Nós precisamos aprender a contemplar o Senhor. Fala: Senhor, eu preciso de novas experiências. Senhor, eu preciso contemplá-lo. E queridos, quando a gente faz essa oração, a gente precisa ter em mente
que a gente não tem como escolher qual é a experiência que a gente vai ter com Ele, amém? A gente viu que a vida de Jó, a gente leu a respeito disso, a vida de Jó foi mudada, foi transformada. Ele teve um upgrade na sua vida com Deus, mas a gente também sabe tudo que ele teve que passar. A gente não tem como escolher quais são as experiências, mas de uma coisa a gente tem certeza: eu nunca mais serei o mesmo. Apocalipse 4, do versículo 1 ao 11, João vai relatar a visão que ele teve sobre a adoração no céu. E o texto vai dizer o seguinte: então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu, e a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo como um toque de trombeta. A voz disse: suba para cá, e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois dessas coisas. E no mesmo instante fui tomado pelo Espírito e vi um trono no céu e alguém sentado nele. Aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas, como jaspe e sardônio. Um arco-íris com um brilho semelhante ao de esmeralda circundava o seu trono. Ao redor do trono havia 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 anciãos. Estavam todos vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões, e na frente dele havia 7 tochas com chamas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, cintilante como cristal. No centro e ao redor do trono havia 4 seres vivos, cada um coberto de olhos na frente e atrás. O primeiro deles era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um boi, o terceiro tinha rosto de homem e o quarto como uma águia em voo. Cada um dos seres vivos tinha 6 asas, inteiramente cobertas de olhos, por dentro e por fora. Dia e noite repetem sem parar: santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Cada vez que os seres vivos dão glória, honra e graças ao que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram e adoram o que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre. Colocam suas coroas diante do trono e dizem: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e elas existem, porque criastes segundo a sua vontade. Não tem como ficar indiferente quando contemplamos. Nós nunca mais seremos o mesmo. Os 24 anciãos estavam diante dele, contemplando, e a resposta não foi outra senão retirar as suas coroas, colocar diante dele, reconhecendo a sua grandeza, entregando a ele toda a glória. E sabe, queridos, um dia também estaremos diante dele, contemplando como ele é. Mas enquanto isso não acontece, enquanto nós não temos acesso à plenitude dessa revelação, nós nos ocupamos de contemplar aquilo que ele já tem nos permitido.